A União Europeia acusa o Irão de fornecer mísseis balísticos à Rússia e pode intensificar sanções contra o país. A Comissão Europeia critica a Hungria após o país ameaçar transportar migrantes ilegais para Bruxelas. Bloco diz que a provocação é inaceitável. A Alemanha reforça os controlos nas fronteiras terrestres numa tentativa de controlar a migração irregular. Uma pessoa morreu depois de mais de 140 drones ucranianos atingirem território russo. É o segundo maior ataque da Ucrânia com drones este mês. Ataque israelita em campo de refugiados em Gaza faz dezenas de mortos. Israel contesta número e diz que usou armas de precisão. A União Europeia acusa o Irão de fornecer mísseis balísticos à Rússia para a guerra na Ucrânia, juntando-se assim aos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, nações que já tinham afirmado o mesmo. A União Europeia garante que recebeu provas credíveis do fornecimento. O secretário de Estado dos Estados Unidos encontra-se atualmente em Londres, ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy. Anthony Blinken prometeu novas sanções contra Teherão. Russia has now received shipments of these ballistic missiles and will likely use them within weeks in Ukraine against Ukrainians. Russia has an array of its own ballistic missiles, but the supply of Iranian missiles enables Russia to use more of its arsenal for targets that are further from the front line while dedicating the new missiles it's receiving from Iran for closer range targets. This development and the growing cooperation between Russia and Iran threatens European security and demonstrates how Iran's destabilizing influence reaches far beyond the Middle East. Tal como os Estados Unidos, o Bloco Europeu já havia imposto sanções ao Irão por entregar drones à Rússia, mas as últimas acusações poderão levar ao intensificar das medidas de retaliação. Até agora, o Irão tem rejeitado todas as alegações ocidentais de que está a fornecer os mísseis. A Comissão Europeia criticou fortemente o governo húngaro depois de este ter ameaçado transportar imigrantes ilegais que chegam às fronteiras da Hungria em autocarros para Bruxelas. A Comissão diz que, se levada a cabo, a provocação seria ilegal e colocaria em risco a segurança do espaço de livre circulação de pessoas e bens Schengen. First of all, in terms of the announcements made by the Hungarian authorities that they would transport irregular migrants from the Hungarian-Serbian borders to Brussels, in one word, basically, it is unacceptable. So this action, if carried out, would be in clear breach of the EU law, but also it will be in clear breach of the principle of sincere and loyal cooperation, but also of the mutual trust. In addition, it will also undermine the security of the Schengen area as a whole. As ameaças fazem parte de uma controvérsia contínua entre Budapeste e Bruxelas, depois de o Supremo Tribunal da União Europeia ter aplicado uma multa de 200 milhões de euros à Hungria por restringir o direito de asilo em 2020. O governo húngaro não cumpriu o primeiro prazo para pagar a coima. Se continuar a recusar-se a pagar, a Comissão Europeia poderá deduzi-la da quota-parte do orçamento da União Europeia atribuída ao país. Bruxelas declarou que não deixará pedra sobre pedra para garantir que a Hungria se abstenha de levar a cabo as suas ameaças. The Commission is in touch with the Hungarian authorities to ensure that that this action is not taking place and that Hungary refrains from it. We're also in touch with the neighboring countries, but also with the Justice and Home Affairs agencies, and we are also standing ready to use all our powers under the treaty to ensure that the EU law is respected. Este episódio coloca ainda mais tensão na relação entre Bruxelas e Budapeste. O governo de Viktor Orbán adotou uma posição de confronto em relação às políticas de migração do bloco, alegando que estas forçam a Hungria a permitir que migrantes irregulares atravessem as suas fronteiras. Germany has announced stricter controls along its land borders with France, Belgium, the Netherlands, Denmark and Luxembourg to begin from next week and to last for a minimum of 6 months.
these measures are being introduced as a last resort following a series of deadly knife attacks by migrants which sparked public fury and are largely seen as the catalyst to the far-right party gaining the most amounts of seats in state elections in Germany since the Second World War. The third East German state of Brandenburg is set to vote in just under 2 weeks, and polls suggest that security is top priority amongst voters. Tighter controls at the Austrian, Swiss, Czech and Polish borders are already in place, and the German government is hoping that by introducing these new stricter measures, it can continue to return thousands of migrants at the border. However, experts are warning that the danger of the far right is not just that they can get enough votes to govern alone, as this seems unlikely, but rather that parties on the left may begin to adopt far-right policies in a bid to claw back voters, especially ahead of the federal elections next year. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Mais de 140 drones ucranianos atingiram várias regiões russas na madrugada de terça-feira, matando pelo menos uma pessoa. Nos arredores de Moscovo, uma mulher morreu quando os drones atingiram 2 edifícios residenciais, segundo informou o governador da região, Andrei Vorobyov. 3 pessoas ficaram feridas no ataque, segundo informou o governador de Moscovo. Um vídeo publicado pelo canal russo Mash no Telegram parece mostrar um drone a embater num edifício. O Ministério da Defesa da Rússia disse que no total interceptou e destruiu 144 drones ucranianos em 9 regiões russas. A maior parte foi destruída na cidade de Bryansk, seguida de Moscovo e Kursk. O incidente assinala um dos maiores ataques com drones em território russo desde que a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. O ataque é o segundo maior só este mês. A 1 de setembro, as Forças Armadas russas afirmaram ter interceptado 158 drones ucranianos sobre uma dúzia de regiões russas, naquilo que os meios de comunicação social do país descreveram como o maior ataque com drones ucranianos desde o início da guerra. O presidente Volodymyr Zelensky sublinhou que a ajuda dos aliados da Ucrânia é urgentemente necessária para combater as forças russas que se aproximam da cidade de Pokrovsk e que alegam ter capturado outra aldeia nas proximidades. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Pokrovsk é um importante centro logístico para as forças ucranianas na região de Donetsk. As autoridades locais estão a instar a população a fugir, mas 1/3 dos habitantes permanecem na localidade. Загостренням бойової ситуації наголошуємо, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Ситуация, что хуже и хуже. Свет пропал, вода, вопрос. Zelensky agradeceu às suas tropas por terem repelido os ataques russos e por terem recuperado posições. A Rússia anunciou, entretanto, que ainda está a capturar território na estrada em direção a Pokrovsk. Energia, educação e capacidade de defesa. Estas foram as áreas de prioridade anunciadas pelo novo governo durante uma conferência de imprensa na terça-feira. O primeiro-ministro ucraniano destacou os investimentos que têm sido feitos na linha da frente. Оборона, обороноздатність в цій частині ключові завдання виробництва зброї, фінансування і будівництво наших фортифікацій. В повній мірі забезпечуємо це фінансування. Крім цього, допомагали Збройним силам будувати 3-ю лінію фортифікацій спільно з обласними військовими адміністраціями. Проєкт завершено, профінансовано значні кошти. Близько 40 мільярдів гривень цього року ми профінансували, власне, на створення і будівництво фортифікацій, власне, в 3-й лінії. Para se preparar para outro inverno difícil, o primeiro-ministro disse que as infraestruturas energéticas civis estão a ser restauradas e que o governo está a trabalhar na descentralização do setor. Ми зосередились на Харкові, Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там ТЕЦки, всі, які були навколо Харкова, які утримували Харків. І ми завозимо туди мобільні котельні, невеличкі, 1-мегаваттні котельні. Os planos de Denis Shmyhal foram anunciados após a maior remodelação governamental desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. O presidente Zelensky deverá substituir quase uma dúzia de altos membros do seu gabinete.
Pelo menos 19 pessoas foram mortas na sequência de um ataque aéreo israelita a um acampamento numa zona humanitária designada em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do território. Mais de 60 pessoas ficaram feridas no ataque na área de Al-Mawazi, em Khan Yunis, que deixou crateras no solo de até 10 metros de profundidade. كنا نايمين فجأة وكل شيء تقول إعصار صار كركبة قام حجار دخنة نار الشجر كله ولع بنتي جاع وأنا بنتي تحت الردبة الصغيرة كانت والتانية استشهدت وأنا اتصابت. Espera-se que o número de mortos aumente à medida que a Defesa Civil de Gaza continua a procurar entre os escombros. Israel contestou o número de mortos do Ministério da Saúde de Gaza, afirmando que as forças militares usaram munições precisas contra um grupo de militantes do Hamas. Entretanto, o exército israelita admitiu que uma ativista norte-americana morta na Cisjordânia na semana passada foi provavelmente atingida indiretamente e sem intenção pelos soldados que disparavam contra os participantes numa manifestação contra os colonatos. Foi aberta uma investigação criminal ao caso. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, estão a preparar-se para o seu primeiro debate antes das eleições de 2024, em novembro. O evento terá lugar em Filadélfia na terça-feira às 9 da noite, 2 da manhã de quarta-feira em Lisboa. O debate vai oferecer aos eleitores americanos uma visão mais detalhada de uma corrida presidencial que mudou drasticamente desde que o presidente Joe Biden desistiu em junho. E como este é o único debate agendado entre os dois candidatos, é provável que seja um momento decisivo para ambas as campanhas.